O convite feito lá em abril, quando eu e Duzilete estivemos aqui lançando o livro A Noiva. E é sempre um prazer para mim falar sobre fundamentalismo religioso cristão, um tema que eu venho trabalhando desde a graduação e hoje passei pelo mestrado também, falando sobre fundamentalismo. E hoje no doutorado eu tenho o dever ali, fazer dialogar o fundamentalismo religioso e também o ensino de história, né? Então é sempre um prazer. Esse tema que muitas vezes é somente falado e discutido comumente por teólogos, cientistas da religião e também psicólogos. Não é um tema muito discutido entre os meus pares, né? Historiadores, sociólogos, antropólogos. Não é muito discutido, então, percebendo essa necessidade ali de se discutir nesse campo da história, em 2019, 2018, André Chevitarese, que está aí na turma, né, fez um convite da gente construir um conceito do fundamentalismo religioso pela falta mesmo de se definir esse movimento que cresceu muito no final do 19 e início do 20, né? Então, a necessidade de se definir um conceito vai de encontro com de se definir mesmo os casos de fundamentalismo, porque se tudo vira fundamentalismo religioso, ao mesmo tempo nada também é fundamentalismo religioso. E é muito comum da gente falar das perseguições antes do período moderno, religiosas, e da gente se perguntar, aquilo era fundamentalismo religioso? E, enfim, misturar política e religião é fundamentalismo religioso? Usar acessórios religiosos em ambientes públicos, em repartições do governo, é fundamentalismo religioso? Então, houve essa necessidade de se definir o que seria fundamentalismo religioso. Então, eu gosto de frisar, já começando, né, do que seria fundamentalismo religioso a partir do que nós construímos, é bem diferente do que é ser conservador, né? Tudo bem que todo fundamentalista é conservador, mas nem todo conservador é fundamentalista. A gente acredita que o conservador ele sabe respeitar esse ambiente democrático e não usa a política para perpetuar ali suas ideias e opiniões pessoais, né? O conservador faz parte do jogo democrático, enquanto que o fundamentalista, nós vamos perceber ao longo do curso, ele usa da política, né? Usa do espaço público para ali defender as suas ideias cristãs. Então, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para vocês. Não precisam me responder assim publicamente, mas que vocês pensem e depois vamos partir efetivamente para o conteúdo, né? Aí eu gostaria de saber se esse caso, né, no estado da Louisiana, a nova lei exige exibição das leis dos 10 mandamentos em escolas da Louisiana nos Estados Unidos. Queria que vocês pensassem se isso seria um caso de fundamentalismo religioso ou não. O pacote de projetos tem o objetivo de expandir a fé segundo a autoridade. Essa notícia desse ano. Oi? Podem participar também, fiquem super à vontade. Eu tenho o privilégio de conhecer todos que estão aqui. Agradeço, de fato, a presença do Marcelo, Bruno, né, do André, do professor João e também do Felipe, que está aqui dando todo o suporte. Então, que isso vire também uma troca de ideias, né? Deixando claro também que esse conceito de fundamentalismo ele está em constante processo de mudanças, né? Ele foi construído em 2020, o início de 2020 foi publicado, mas já na minha dissertação, quando eu defendi, eu já fiz algumas mudanças e na tese de doutorado eu já estou provocando também algumas mudanças, né? Vocês vão perceber que ao longo do curso nós vamos perceber que o fundamentalismo religioso ele vai se adaptando ao contexto histórico e político de cada época. Então,
a cada período ele vai ganhando novos contornos e novas adaptações, e costumamos falar também que a principal característica dele é ser camaleônico. Então, nós vamos perceber em alguns exemplos, hoje, mas principalmente nas próximas aulas, né? Hoje mesmo eu tenho como missão passar para vocês, da gente trocar ideias sobre o que seria esse fundamentalismo e, a partir disso, aplicá-lo nos casos, a partir dos casos concretos, né, que aconteceram tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a partir da próxima aula. Aqui, nós temos aqui a imagem, o crucifixo, né, numa repartição do Estado. Queria que vocês pensassem se isso seria um caso de fundamentalismo religioso ou não. Nós temos aqui uma notícia de 2018, projeto de leis da Escola Sem Partido avança na Câmara e proíbe disciplinas sobre gênero e orientação sexual. Discussões devem continuar até votação. O objetivo é deixar a educação sexual, moral e política a cargo da família e não da escola. Esse projeto ele foi arquivado, mas conversando com muitos professores que ainda estão no chão da escola, né, do ensino básico, o projeto não existe mais institucionalmente, mas existem movimentos que incentivam essa fiscalização de professores. Nós temos aqui o Palácio Tiradentes, antiga Alerj, né, a antiga sede da Alerj. Nós temos aqui o próprio Tiradentes, né, a representação de Tiradentes, com o título de Cristo Cívico, né? Então, houve no início da República esse diálogo de fazer com que Tiradentes seja o herói da República, fosse o herói da República, e fizeram com que ele ganhasse características cristãs do próprio Jesus. Então, e se isso seria fundamentalismo ou não, gostaria que vocês pensassem sobre isso, e no final a gente pode conversar, daí a gente define o que seria ou não. Nós temos uma notícia fresca, né, de julho. Câmara faz sessão em homenagem aos 47 anos da Igreja Universal. A Igreja está presente em quase 150 países e ajudou mais de 6 milhões de pessoas apenas em 2024. Essa também é bem recente. Após ameaças do traficante Peixão, igrejas católicas fecham as portas no complexo de Israel, diz Irmandade. Traficante se diz evangélico. Os templos afetados são as paróquias de Santa Edígios e de Santa Cecília, em Braz de Pina, e Nossa Senhora da Conceição e Justina, em Parada de Lucros. Delegacia de Crimes Raciais e Direitos de Intolerância Religiosa investiga o caso. Deixa eu ver se tem mais. Não. E é muito comum também falar de fundamentalismo e lembrar dos 5 pontos fundamentais da Assembleia Geral Presbiteriana, em 1910, que aconteceu nos Estados Unidos, que define ali o ideal fundamentalista. Parece que a cartilha do fundamentalismo religioso são os 5 pontos, né? Que o primeiro o Espírito Santo inspirou as Escrituras, portanto, ela é inerrante, a famosa inerrância bíblica. Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo poder do Espírito Santo, sem pecado. Terceiro, Jesus se sacrificou para fazer a justiça divina e para reconciliar o mundo com Deus. Quarto, Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus. E 5, Jesus retornará. É interessante que o período que a Assembleia Geral Presbiteriana lança esses 5 pontos fundamentais que todo cristão deveria acreditar, ela está respondendo a uma ciência que só cresce, né? Principalmente afetando ali uma teologia muito liberal nos seminários teológicos, de que coloca em xeque a própria inerrância bíblica, né? Então, foi a primeira vez, dentro do ambiente evangélico protestante, que houve a necessidade de se defender que a Bíblia é inerrante. Antes disso, apenas no caso católico, nós temos encíclicas papais. Dizem que essa aqui foi a primeira vez que a Bíblia foi defendida como inerrante. Mas, na verdade, nós vamos perceber, principalmente nas próximas aulas, que a Igreja Católica deu esse pontapé inicial, né? Mas hoje é muito falado o fundamentalismo e os 5 pontos fundamentais. Então, quem acredita nos 5 pontos também é um fundamentalista. É muito comum falarem isso. Eu tenho algumas discordâncias e acho que o fundamentalismo religioso ele não se resume e nem pode ser sistematizado por esses 5 pontos. Acho que ele foi fundamental. A Assembleia Geral Presbiteriana, em 1910, ela
ela gera, junto com os movimentos que aconteceram ao mesmo tempo, elas geram um antes e um depois, mas o movimento fundamentalista não pode ser resumido apenas a esses 5 pontos, né? E os estudiosos do fundamentalismo religioso, eles se dividem principalmente em 3 temas, né? Os primeiros que relacionam o fundamentalismo religioso com o terrorismo islâmico, isso ganhou muita força depois do ataque do 11 de setembro. Então, o fundamentalismo virou sinônimo de religião islâmica, o que pode ser chamado de uma tradição inventada, porque os próprios evangélicos, no início do século XX, eles se autodenominam fundamentalistas, mas depois do ataque do 11 de setembro, fundamentalismo virou sinônimo de terrorismo islâmico. E também o segundo grupo, os que relacionam o fundamentalismo religioso com a prática cristã ou suas conceituações. Esse é o grupo que tem mais falado sobre fundamentalismo religioso, pode ser incluído aí teólogos, cientistas da religião também. E os que apenas tangenciaram o tema ou utilizaram de maneira instrumental. Daí eu coloco os pesquisadores da área da psicologia, né, que, se vocês pesquisarem, eu incentivo vocês a pesquisarem também, no teses e dissertações da CAPES, colocarem como palavra-chave fundamentalismo religioso. Muitos psicólogos falam do fundamentalismo religioso de forma como esse fundamentalismo afeta efetivamente o emocional de pessoas homossexuais, pessoas trans. Então, pessoas que não se encaixam ali naquele modelo, e como muitas pessoas acabaram saindo de casa e também tirando suas vidas. Então, o fundamentalismo religioso tem um impacto social, e a gente pode falar também que pode ser um assunto de saúde, né? Uma vez que acaba afetando ali a saúde mental de várias pessoas, com o moralismo, né, que se prega. Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto. Sim. Pensando também em alguns autores que relacionam o fundamentalismo ou com a prática cristã, nós temos alguns autores seminais que eu gostaria de indicar para vocês. Por mais que eu tenha algumas críticas a eles, é importante porque eles foram fundamentais na história do fundamentalismo religioso, em sistematizá-lo, em analisá-los. Então, nós temos a própria Karen Armstrong, que é a mais conhecida, se eu não me engano. O livro dela se chama Em Busca de Deus, né? Ela é do campo da literatura comparada, é uma americana, se eu não me engano, uma inglesa, mas eu acho que é americana mesmo. Ela costuma dividir em 2 grandes momentos para falar do fundamentalismo religioso. Ela coloca, na primeira parte, né, ela fala de uma modernidade, e como essa modernidade ela vai afetar o mundo teológico, e nisso eu estou indo de encontro a ela. E a segunda parte, ela vem falando sobre como essa modernidade impacta efetivamente na prática as 3 principais religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Daí ela pontua o fundamentalismo religioso evangélico nos Estados Unidos, que são os mais conhecidos. Mas é interessante que ela, como outros autores que eu vou citar aqui daqui a pouco, eles esquecem ou não complementam, ou não incluem nesse grupo católicos. Católicos do século XIX, católicos também do século XX, que também foram impactados pela modernidade. Então, esse tem sido também uma novidade desse conceito, que, assim como evangélicos foram impactados, eles se autodenominaram fundamentalistas, mas a gente percebe as mesmas reações e as mesmas indagações na religião católica. E, geralmente, o catolicismo é deixado de lado quando se fala sobre fundamentalismo religioso. Na próxima aula, nós vamos perceber que foi dado também um outro nome para essa reação à modernidade dentro do catolicismo, chamado integrismo católico, que vai acontecer no continente europeu, Itália, Portugal. As encíclicas papais, que eu, na próxima aula, não sei se é nessa próxima aula, ou não sei se vai dar tempo de falar hoje,
mas pelo menos 4 encíclicas papais falando da modernidade e dos males da modernidade. Também há um manual para padres se comportarem diante dessa tal modernidade, e há uma encíclica papal, que eu não vou lembrar agora qual é efetivamente, mas eu prometo trazê-la, não sei se está aqui nesse slide, de que fala para... Papa aconselha os pais, né, a tomarem cuidado com os professores de História e Filosofia, porque eles estariam sendo impactados pelas ideias ateias do século XIX e do XX, né? Então, é interessante a gente inserir a religião católica nesse meio fundamentalista religioso, né? Vamos lá. E, principalmente, muitos autores, como Michael Lines, Martin Dreher, não, mas costumam associar o fundamentalismo religioso, principalmente às práticas do século XIX. Eu não costumo partir do século XIX, eu costumo partir do século XVI, que vou falar mais para frente, que é uma quebra de paradigma. É isso que vai construir toda uma reação de religiosos à modernidade e fazê-los ali, motivando, né, os motivando a entrarem no cenário político. Nós temos o Michael Lines, que é bem importante também, mas explora muito o movimento fundamentalista americano. Não tiro a razão dele por isso, acho que está correto, mas essa é a característica, porque nos Estados Unidos houve um movimento anti-evolucionista, que a gente vai ver na próxima aula, mas Michael Lines também é super importante. O Martin Dreher fala, também é importante, mas ele pontua que essa tensão do movimento fundamentalista se dá no ambiente teológico no período do 16. Pode até ser no período do 16, mas não é uma discussão estritamente teológica. Também vai ser impactada por grandes acontecimentos que não estão ligados efetivamente à religião. É comum para cientistas sociais, quanto para teólogos, usarem negativamente, como se fosse um obstáculo, o fundamentalismo religioso, para tratarem de outras questões que circundam a sociedade, a religião, a legislação e a política. É interessante que eu estudo fundamentalismo, e as pessoas falarem de fundamentalismo sempre associarem o fundamentalismo ao outro, né? O fundamentalismo nunca é a pessoa que está falando. Então, o fundamentalismo ele é sempre um defeito de uma outra pessoa, de uma outra religião, de um outro grupo. Eu trouxe aqui o Daniel Rocha, é um historiador, é um dos poucos historiadores que falam sobre o conceito do fundamentalismo religioso. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele é da UFMG, defendeu a sua tese, se não me engano, em 2018. E ele diz assim: em sua tese buscou entender as relações entre crenças escatológicas, identidade nacional e discursos práticos no fundamentalismo norte-americano na década de 1970. Mas, para cumprir esse objetivo, o Daniel, Rocha, preferiu analisar a raiz histórica desse movimento, cujo foco é a sociedade estadunidense e protestante. Para isso, seu recorte temporal é entre a Guerra Civil, em 1865, e o Juramento do Macaco, que ocorreu em 1925, na cidade de Dayton, no estado do Tennessee. Eu gosto muito do Daniel Rocha, muito embora eu discorde um pouco dessa história do movimento fundamentalista, que parte principalmente apenas do caso norte-americano. Daniel Rocha discute como o conceito de fundamentalismo tem sido usado para além do fundamentalismo histórico, que é o fundamentalismo que nós vamos ver melhor na próxima aula, protagonizado por estadunidenses. Ele alerta para os perigos da aplicabilidade do conceito, pois este poderia perder a objetividade e a capacidade explicativa do conceito. Por outro lado, Rocha salienta que o uso da ideia não deve ser limitado ao fundamentalismo histórico, contando que tais aplicações devem ser levadas em conta as especificidades históricas e sociais locais e a aplicabilidade ou não do conceito a cada caso. Embora Rocha tenha trazido convenientes e necessárias discussões sobre a utilização da noção do fundamentalismo, o que ele identificaria como fundamentalismo em casos distintos? Ele não define. Se eu tivesse que fazer uma crítica à tese dele,
ele não define o que seria, em outros casos distintos daquele do histórico, o que seria fundamentalismo. Mesmo que ele concorde com o uso cauteloso da ideia, se o autor não definir o que é fundamentalismo, essa noção não passará de subjetividade, ficando restrita apenas ao fundamentalismo inicial histórico, cuja experiência ocorreu nos Estados Unidos na década de 1920. Então, vamos lá. Acredito que o fundamentalismo religioso, diferente também de alguns outros autores, que eu já citei aqui, ele se dá a partir de uma quebra de paradigma. Então, nós temos aqui o período moderno, nós temos as grandes navegações e como as grandes navegações vão impactar esse mundo teológico no período moderno. Descoberta de novas terras, novos animais, novas pessoas. Então, há uma quebra de paradigma que ocorreu nesse período moderno e as descobertas das novas terras provocaram rupturas nas narrativas criacionistas, colocando em xeque o modelo teológico de se explicar os animais e o próprio mundo. Então, aqueles continentes que estavam fora da Bíblia, como a América, a Ásia e a Oceania, foram descobertos e também precisaram ser explicados para aqueles que não conheciam e conheciam o mundo só a partir da Bíblia, né? A descoberta de fósseis também, elas redefiniram esse tempo cronológico da Terra. Então, ainda no século XVI, nós temos Copérnico, que também coloca em xeque esse período moderno, que também é dominado em grande parte por esse mundo teológico, que uma vez era geocêntrico e também depois passa a ser heliocêntrico. Então, a Terra deixa de ser o centro do universo, tornando ali o Sol o centro do universo. A gente, às vezes, pode achar que isso não tem tanta aplicabilidade no cotidiano, mas quando a teologia cristã foi forjada, e se eu falar alguma besteira aqui, André, você pode, sinta-se à vontade de me corrigir, a Terra era o centro do universo, então todos os deuses precisavam passar pela Terra. Então, quando a Terra deixa de ser o centro de tudo, e sim o Sol, e agora o Sol, como explicar essa relação de Deus estar preocupado com o centro do universo, que antes era a Terra? Então, a mudança do geocentrismo para o heliocentrismo, a Terra deixa de ser esse grande protagonista, né? Dando início também à ciência moderna, que vai aplicar ali a teoria do conhecimento, que começa a se tornar o fio condutor, onde tudo passava pelo critério da prova e da avaliação. Então, aos poucos, esse mundo teológico, ele deixa de ganhar força, né? Se torna cada vez mais frágil. Então, nós temos também impactando, mas toda essa ciência moderna vai impactar no 19 o hipercriticismo bíblico alemão, que é bem importante nessa teologia chamada liberal, né, dentro de seminários teológicos, que vai colocar em xeque essa própria inerrância bíblica. Nós vamos poder falar mais disso mais para frente, mas, aos poucos, esse fundamentalismo religioso, que vai efetivamente, as práticas vão acontecer no 19, elas não surgem de repente, né? Toda a ciência moderna vai impactar as ações de cientistas e principalmente da teologia liberal dentro dos seminários teológicos. No século XVIII, nós temos o chamado iluminismo, né, a época das luzes, mais conhecido, que coloca a razão em detrimento da fé. Então, mais uma vez, nós vemos a fé sendo deixada de lado, deixando de explicar o mundo, deixando de explicar as relações sociais, e a razão começa a impeirar. E é interessante que hoje de manhã eu apresentei estava fazendo uma disciplina de doutorado, eu acabei apresentando um texto que falava muito dessa razão iluminista, que vai também, a crítica da razão pura de Kant, que vai ser a base ali, talvez, dos direitos universais. E eu estava criticando essa noção de direitos universais, né? Mas, nesse caso aqui, no século XVIII, essa razão única, que hoje a gente pode criticar como uma razão única, ela foi tão fundamental para esse período moderno e também para líderes religiosos da época,
que não é o caso, neste momento, criticar essa racionalidade única. Tudo bem que essa racionalidade ela vai provocar muitos males, né, no século XIX, mas nesse período do século XVIII ela vem impactando bastante seminários teológicos, né? E nós também temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que é um dos primeiros documentos nesse período que fala do homem, fala do cidadão, mas sem citar a fé, sem citar Deus e sem citar a Bíblia. Então é tudo respaldado na lei. Então deixa de se ter ali um aspecto transcendental ou metafísico, né? Então essa modernidade, ela vai gerar tudo de bom que hoje talvez a gente conheça, né? A teoria do conhecimento, laicidade, o mundo racional, a própria ciência, a industrialização com as revoluções industriais, o liberalismo, mas ela não provoca somente isso. Acaba se gerando muitas expectativas com a criação dessa modernidade e seus frutos, né? Era para a gente talvez ter vivido com tamanha expectativa um céu na terra, talvez, né? Porque hoje, quem há de se falar mal da ciência, quem há de se falar mal da laicidade, ninguém fala mal também da teoria do conhecimento. A gente coloca hoje muita expectativa nesses ideais e hoje está correto. Mas naquele período, no 19 e no 20, todas essas ideias modernas também geraram coisas boas e geraram também coisas bem preocupantes, como, por exemplo, um espaço teológico dividido, que aqui é um momento importante para o nascimento do fundamentalismo. O futuro não é mais definido. Se antes nós tínhamos uma teleologia cristã, a gente sabia o início, o meio e fim, e para o cristianismo o fim é a volta de Jesus, agora a gente não tem mais um fim. O futuro é linear. Nós temos uma desesperança nesse mundo racional. Há muita desigualdade social, principalmente provocada pelas revoluções industriais. Há uma mudança no cotidiano, uma vez que se antes as igrejas determinavam... Boa noite. Se antes as igrejas determinavam o dia a dia e os horários das pessoas, agora nós temos as fábricas determinando o dia a dia daqueles trabalhadores. Nós temos o armamento, nós temos duas grandes guerras mundiais, gerando também muita violência e muita morte. Nós temos a ideia de raça. É incrível como, ainda hoje, no século XXI, o André estava falando isso comigo outro dia, como ainda no século XXI a gente ainda responde a muitas questões do século XIX. Então, essa ideia de raça a gente vê aí até hoje. A própria ciência do XIX ela foi bem eugenista, bem problemática, né? Só nós falamos aí do famoso determinismo biológico, do naturalismo. Enfim, nós temos muita violência, muita imigração. Esse fundamentalismo religioso nos Estados Unidos e na Europa vai responder muito essa questão da imigração. É interessante porque os católicos, quando chegam nos Estados Unidos, há uma grande imigração no 20, eles começam a achar muito estranho a falta de feriados, porque, por uma lógica capitalista e evangélica, não há tantos feriados assim, porque o feriado ele atrapalha, né? Então, esses católicos acabam achando um pouco diferente, né, essa prática, talvez, nos Estados Unidos, e acaba impactando o modo de vida por ali, com suas imagens, né, o que vai ser visto pelos próprios cristãos evangélicos como uma coisa ligada à idolatria. Então, esse movimento fundamentalista, pelo menos nos Estados Unidos, vai reagir a isso. Nós temos movimentos populares, é importante lembrar que nós temos aí o marxismo surgindo, nós temos ideias ateias como o anarquismo. Então, isso tudo também, por parte dos religiosos, vão ver isso como algo ruim. Então, vão escolher ali, talvez, a modernidade como a principal inimiga da sua
fé, né, da sua religião. Então, é ponto pacífico entre os estudiosos do fundamentalismo ver na modernidade um inimigo, né? Então, todo fundamentalista vai reagir às ideias modernas, né? O que é um paradoxo, porque o fundamentalismo religioso ele nasce nesse período moderno, mas ele vai ser anti ideias modernas, né? Não está passando para baixo. Daí eu pontuo a necessidade de se comparar o fundamentalismo religioso. É muito comum a gente ter como ponto de partida as experiências norte-americanas, e é super normal se fazer isso, porque é levado a fazer isso, porque os evangélicos do século XX, do início do século XX, eles se autodenominaram fundamentalistas. É importante dizer que eles criaram essa nomenclatura, se autodenominaram. Mas a gente percebe muitas coisas parecidas, muitas ações e reações parecidas em outras religiões também. Então é importante a gente, talvez, implodir a ideia de que o fundamentalismo religioso esteja ligado apenas a fundamentalistas evangélicos e tendo como ponto de partida apenas norte-americanos, né? Essa ideologia não deve se ter como histórico apenas o caso norte-americano, por alguns motivos simples. Os cristãos fundamentalistas norte-americanos não podem servir de padrão para o estudo de outros religiosos fundamentalistas disseminados pelas mais diferentes regiões do planeta, pois esses levam consigo pensamentos estratégicos e estratégias e crenças que partem da vivência e das experiências históricas específicas. Durante o fenômeno da controvérsia fundamentalista no início do XX nos Estados Unidos, naquele mesmo período, aqui no Brasil, nós temos um movimento católico muito engajado, reagindo contra a República, né? Por isso que essa República brasileira ela se vê muito desafiada e também precisando pegar símbolos e heróis republicanos e fazê-los dialogarem com ideias cristãs. Nós vimos lá no início a própria imagem do Tiradentes. Aquilo ali foi pensado, dialogar para que uma população majoritariamente cristã visse no herói republicano também ideias cristãs. Então nós temos aqui no Brasil, no início do XX, um movimento católico muito engajado, tanto na política e também no judiciário brasileiro. Eu estou iniciando agora um estudo que partiu de uma pesquisa em jornais dos crucifixos dentro dos tribunais do júri no Brasil. Houve uma iniciativa após a República de se retirar esses crucifixos dentro dos tribunais de júri, só que a partir da década de 10 do século XX, magistrados católicos, juízes e desembargadores, junto com a alta cúpula da Igreja Católica, se movimentaram e provocaram ali uma ação de inserir novamente os crucifixos dentro dos tribunais de júri. Então nós temos um movimento católico político que vai estar nas discussões dentro das casas legislativas, e também nós temos no judiciário esses magistrados, junto com a Igreja Católica, de reinserir ali os crucifixos em lugares públicos. E também há uma ideia de que o cristianismo ele respalda essa própria república, né? No Museu da Justiça, onde eu trabalho hoje, nós temos muitas referências cristãs dentro daquele prédio, porque os próprios magistrados que ali estavam, eles acreditavam que o cristianismo respaldava a República. Então, ali nós temos Jesus magistrado, mas Jesus como desembargador. Nós temos Nossa Senhora também como uma promotora ou defensora pública. Então, a gente não sabe muito bem onde se começa a política e termina a religião. Então, é muito difícil de se associar uma coisa da outra e pensar que o movimento fundamentalista ele é estritamente só religioso. Não, o movimento fundamentalista ele é religioso, ele é político, ele é econômico também, porque há um incentivo financeiro enorme,
com relação a isso, há muita gente ganhando dinheiro com esse mercado. Ele também tem uma política educacional. Hoje é muito difícil a gente pensar o movimento fundamentalista sem a educação. Pensando que currículo escolar promovido pelo Estado ou por qualquer outra instituição, o currículo ele tem a provocação ele tem a missão de formar cidadãos. Então, a formação de um currículo não é apenas uma escolha de disciplinas ou conteúdos a serem ensinados às crianças, né, do ensino básico. O currículo, ele é uma proposta de futuro para aquela nação. Então, o movimento fundamentalista, desde o início do século XX, ele vem colocando pautas educacionais desde o início até hoje. Então, é importante a gente pensar que o caso dos norte-americanos, eles são importantes, fazem parte da história do movimento fundamentalista, produziram muita documentação, mas eles não foram os únicos. A história deste fenômeno pode e deve ser lida por uma perspectiva comparada, pois assim é possível encontrar indícios de fundamentalistas cristãos em outros lugares, em outras experiências cristãs. Eu quero incentivar gostaria de indicar a vocês um texto do Mark Bloch que fala por uma história comparada das sociedades europeias. Ali ele compara duas sociedades europeias de forma síncrona, né? Então, eu peguei esse exemplo e apliquei no caso do fundamentalismo religioso, que ao mesmo tempo que acontecia nos Estados Unidos, também acontecia no Brasil. Toda hora eu volto para cá. Ao considerarmos de forma comparada as primeiras reações no início do XX, como cristãos evangélicos estadunidenses e cristãos católicos brasileiros, apesar de acontecerem em espaços diferentes, é possível encontrar o mesmo princípio religioso de reação que tem na modernidade uma ameaça às suas crenças. Então, vamos lá então definir quais são essas características desse fundamentalismo religioso. Cada característica dessa a gente vai perceber nas próximas aulas, onde eu vou trazer ali 2 principais casos, e daí a gente vai perceber como essas características se colocaram na prática, né? Toda hora volta para cá. O primeiro ponto, a priori, apresenta-se como um movimento ideológico de matriz conservadora, quando não reacionária, cujo campo de ação se dá no interior das igrejas e para além delas, pois o fundamentalismo religioso cristão atua fortemente na esfera pública. Dessa forma, os acontecimentos históricos que apresentaremos nas próximas aulas não devem ser lidos como exclusivamente religiosos, como se fossem isentos de uma dimensão política, né? Como a gente conversou anteriormente, o fundamentalismo precisa ser visto como religioso, mas também como político, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra. A sua ideologia está pautada na reação. O fundamentalismo religioso cristão reage a um mundo que, ao se movimentar, provoca fissuras em suas bases teológicas. Tais rompimentos têm suas origens nas tensões entre o antigo e o novo, uma vez que este último, ao romper com a dimensão teleológica cristã e seus contornos milenaristas, traz a noção de progresso e a de um tempo contínuo e infinito. Terceiro, o fundamentalismo religioso cristão reúne um enorme espectro de experiências cristãs que reagem à modernidade. Contudo, é bastante heterogêneo, faltando-lhe unidade e identidade teológica. Há alguns momentos históricos decisivos devido à sua forte repercussão na elaboração do pensamento fundamentalista cristão. Nós temos aqui as encíclicas papais, que vai impactar toda uma comunidade católica mundial, ocidental. Essas encíclicas papais, principalmente do século XIX. Nós temos as conferências bíblicas de Niágara. Muito se fala dos 5 pontos fundamentais, né, da Assembleia Geral Presbiteriana, mas as conferências bíblicas de Niágara, que aconteceram
no finalzinho do século XIX, movimentando batistas, presbiterianos, metodistas, eles sistematizaram 14 pontos fundamentais, bem mais do que a Assembleia Geral Presbiteriana. A Assembleia Geral Presbiteriana, a série The Fundamentals, né, que foi bem importante, reunindo teólogos, principalmente europeus, muitos teólogos europeus, e por mais que a série The Fundamentals tenha sido financiada por empresários americanos e tenha sido bem divulgada, tem um autor que discorda bem, que é o Ernest Sandin, ele discorda, mas isso a gente pode falar mais para frente, de que a série The Fundamentals cumpriu o papel dela, mas essa série ela foi bem importante para responder a uma teologia liberal que ouvia as novas ciências, né, como a história, ciências sociais, antropologia e arqueologia. E também nós temos os fundamentalistas cristãos negros. Essa tem sido a novidade nos últimos estudos do fundamentalismo religioso. Já adiantando, quando falamos de fundamentalismo nos Estados Unidos, nós falamos do sul dos Estados Unidos. Sul dos Estados Unidos, todo mundo conhece como um lugar estritamente racista, com muitas marcas ainda de um passado escravista. E toda a documentação que nós temos, que chegou até nós, desses fundamentalistas, vem de pessoas brancas conservadoras, de donos de grandes fazendas e principalmente do interior. Mas ninguém faz um recorte racial dessa questão. É interessante porque esse movimento, ele vem defendendo, ele vai ser contra a teoria das espécies de Darwin, porque ele se recusa a aceitar a ideia de que o homem branco veio do mesmo lugar que um homem negro. E ao reconhecer que o homem branco ele é superior ao homem negro, então o primeiro ponto de se recusar a teoria das espécies vem daí. E os fundamentalistas cristãos negros são contra também a ciência, porque a ciência naquele período estava dizendo que aqueles negros eram inferiores aos brancos. Então ninguém fala dessa política racial dentro do movimento fundamentalista, né? Então há um racha entre esses cristãos, né? E também a ideia de que esses cristãos negros possuíam essas ideias contra a ciência, falavam de uma inerrância bíblica, mas em suas ações e ideias raciais eles eram mais progressistas. E isso tem sido uma novidade que o campo da área do fundamentalismo religioso tem recuperado, né? O que esses fundamentalistas negros produziram. Porque o que chegou até nós foi dessa galera conservadora, reacionária, que era contra a ciência porque não aceitava vir de um mesmo lugar que uma pessoa negra. Caramba. Quarto ponto, ele traz no seu cerne uma aversão à democracia. Por acreditar estar vivendo em um mundo completamente desorientado, perdido e sem Deus, o fundamentalismo religioso cristão reage à secularização, ao mundo regulado pela razão, onde as igrejas perdem cada vez mais espaço e poder de decisão, sendo forçadas a se submeter às decisões do poder público, cujo dever é proporcionar a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado. Desculpa, gente, eu estou apertando talvez no lugar errado. O fundamentalismo religioso apresenta um caráter camaleônico. As reações sempre dependerão do contexto sociopolítico em que grupos fundamentalistas estão inseridos, como, por exemplo, fundamentalistas cristãos evangélicos estadunidenses reagiram contra a ciência, contudo, naquele mesmo ano, fundamentalistas cristãos católicos brasileiros reagiram contra a laicidade do Estado. Isso a gente comentou mais cedo. E, por fim, o fundamentalismo religioso cristão lança mão de meios políticos para propagar suas ideias educacionais, com a clara intenção de impor medidas que venham proibir, restringir ou invisibilizar as demais minorias e a ciência.
Então, o fundamentalismo ele é cheio de paradoxos, né? Ele é anti-ideias modernas, mas ele é moderno, ele nasce nesse período moderno, e ele usa do meio político, usa da democracia para se inserir em casas legislativas e também no poder executivo, para propagar as suas ideias e o que ele acha, o que é certo, né? De defender, talvez, essas ideias cristãs, principalmente com propostas educacionais. Essas propostas educacionais, quando votadas e, às vezes, quando aprovadas, acabam gerando um impacto a longo prazo, nunca a curto prazo. Mas as propostas educacionais de fundamentalistas, quando aprovadas, provocam ali um impacto muito maior, porque é uma nova geração se formando, então acaba criando, talvez, adultos que vão reagir a essa ciência. Eu acho que acabou, porque eu acho que o próximo slide já é da próxima aula, onde eu vou. Então, vamos abrir, talvez, para perguntas, né? Caso vocês tenham colocações, enfim. É uma grande troca de ideias aqui que eu quero promover com vocês. Algumas colocações? Oi? Ah, sim, vamos lá, vamos voltar. Boa, vamos, bem lembrado. Boa, eu já tinha esquecido. Vamos voltar lá. Então, para vocês, você quer apontar alguma coisa? Ou... Não, pode falar primeiro. Queria saber, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, né? Se esse caso seria um caso de fundamentalismo religioso ou não. Pode falar. Esse caso aí, aquele cara ali é o Ralph Drollinger, do Capital Ministries, porque eles têm uma atuação bastante intensa, né, no Congresso americano. Isso só foi uma dúvida minha, dessa primeira foto. Se essa foto aí, se essa, por trás dessa lógica de voltar aos 10 mandamentos, né, como doutrina numa escola, se o Capital Ministries, né, ele está por trás disso, dessa política de fundamentalismo nas escolas. Se isso tem dedo do Capital Ministries, é isso que eu quero saber. Eu confesso que eu não sei te informar isso, mas eu posso pesquisar e trazer na próxima aula, tá bom? Eu vou até anotar aqui. Então, todos concordamos que isso é um caso de fundamentalismo religioso. Eu não sei o que está acontecendo. Toda vez volta para cá. Vou passar por aqui pela seta. O crucifixo em repartições públicas, né, em lugares do Estado, esse seria um caso de fundamentalismo? O que vocês acham? Quando você mostrou a primeira vez, eu achava que não. Não? Mas depois que você falou, eu fiquei mais em dúvida. Você falou de um movimento, né, de católicos e juristas. Magistrados, né, com a Igreja Católica. Mas uma coisa que eu pensei é assim, que... Eu acho que ele precisa do microfone. Obrigado. O que eu pensei assim, que no caso do catolicismo, pelo que eu entendi, assim, não, parece que não tem uma corrente que se autodenomina fundamentalista. Não, não tem. Mas eles têm várias posturas que se assemelham, desde o século XIX, pelo menos. As mesmas reações, né? À modernidade. Uhum. Então, isso, talvez tenha que pensar essa coisa desse uso do termo, né? Que se a expressão fundamentalista foi usado mais por correntes evangélicas, mas é isso, no catolicismo você tem... Ficou conhecido no catolicismo como integrismo. Uhum. Integrismo, mas esse nome acabou não pegando. Mas houve, sim, a mesma reação à modernidade. Porque quando você foi falando, me lembrou umas coisas que eu estudei há um tempo, então deve estar meio fragmentada, mas, por exemplo, eu li um pouco sobre o Pio IX, sim, que é um papa do século XIX, que baixou, né, umas encíclicas, acho que uns documentos
contra a modernidade, tem um tal de um sílabus dos erros da modernidade. Tem sílabo dos erros. E, ele, se não me engano, ele tem, não sei se é uma encíclica, que ele fala da inerrância, que eu me lembrava como inerrância papal, não como inerrância bíblica. Não sei se tem, bíblica. Tem essa diferença mesmo. Tem essa diferença, porque a Igreja Católica ela fala que a interpretação deve partir dos líderes religiosos da Igreja Católica, né? Então, seria essa inerrância papal, que eu coloquei como talvez pé de igualdade de inerrância bíblica, porque o Papa nada mais é que um representante de Deus na Terra. Então, essa interpretação dele seria, talvez, não colocada em dúvida, deveria ser seguida. Mas é interessante que fica a inerrância na voz do representante, diferente da inerrância na letra. Sim. Nas correntes evangélicas, né? Sim, sim. Tem essa diferença. Mas é isso, eu acho que no Brasil você tem várias correntes católicas altamente reacionárias, né? A TFP, o integralismo e algumas figuras aí durante o século XX e tal, que a gente não chamava de fundamentalista, mas agora talvez tenha motivos para aproximar, né? Isso, eu voto a favor da gente chamar. Eu voto a favor da gente expandir, talvez, essa ideia de fundamentalismo religioso e não inseri-lo apenas como sinônimo de evangélicos. Porque a ideia, tudo bem que eles não se autodenominaram fundamentalistas, mas a ideia é praticamente a mesma. É uma reação ao que o Estado, um Estado laico está propondo, né? Então, por isso que eu tenho essa proposta de inserir esses católicos dentro dessa história do movimento fundamentalista. E só uma última dúvida, uma curiosidade, que você falou que tinha, acho que é no Museu da Justiça, são imagens de magistrado, Cristo, magistrado, sim, sei lá. Ali, do lado do fórum, ali na praça, chamada hoje Praça da Justiça, na Erasmo Braga. Então, nós temos ali 3 esculturas do antigo desembargador Deocleciano Martins. São grandes 3 esculturas, né? E a principal, que está no meio, é Jesus como magistrado. Ele está com uma toga, assim, é bem interessante. Oh, meu Deus. Essa questão do crucifixo é sempre uma questão a ser levantada, né? Eu insiro como um impacto, talvez, de um fundamentalismo religioso, porque não há uma iniciativa ou de se pensar outras representações de outras religiões em repartições públicas, né? É sempre a ideia de que o cristianismo está dialogando, talvez, com o direito, aqui nesse caso, né? E também dialogando com a própria República Brasileira. Então, eu costumo inserir como um impacto de um fundamentalismo religioso, de quem teve a iniciativa de colocá-lo ali. Fala, André. Precisa só do microfone. Eu tenderia a dizer que sim, mas talvez a gente precisa retornar para o próprio processo de formação da República Brasileira, porque ela vai logo de cara instaurar um rompimento entre Estado e religião, sim, coisa que não estava presente no Império, né? Então, acho que um primeiro aspecto é esse. O segundo é a ideologia que vai sustentar, pelo menos, aqueles republicanos ali no início, que é o positivismo. Uhum. E os próprios monumentos positivistas, dispersos pela cidade do Rio de Janeiro, não deixam a menor dúvida de que eles não estão nem um pouco propensos a qualquer tipo de diálogo com o cristianismo. Eles entendem que ali está um problema. E foi justamente essa ação positivista, né, essa ideologia positivista, sustentando os antigos, os primeiros republicanos ali na construção da República, que vão retirar
dos espaços públicos os elementos religiosos. Então, a reação que a Tainá pontuou de magistrados e políticos e representantes da fé católica de reconduzirem os crucifixos para dentro do tribunal de júri, por exemplo. Então, há uma manifestação, quer dizer, as pessoas saem em procissão levando esse crucifixo. Então, eu não teria dúvida nenhuma de ver como uma reação não republicana a retirar os símbolos religiosos dessas repartições, desses poderes. Então, isso, para mim, não tenho dúvida. Foi mesmo uma ação do integrismo, não é isso? Integrismo católico. Integrismo católico, é isso. Projeto de lei da escola sem partido. Projeto de lei da escola sem partido avança na Câmara e proíbe disciplinas sobre gênero e orientação sexual. O que vocês acham? Seria um caso de fundamentalismo? Eu também concordo com vocês, seria um caso, sim, de fundamentalismo religioso. Porque, diferente dessa reforma do ensino médio que foi proposta nos últimos anos, o projeto de lei Escola Sem Partido, ele foi financiado e motivado por religiosos, né, por líderes religiosos, e tinha uma clara intenção de proteger as crianças de talvez uma doutrinação que eles acreditavam ser ideológica. A imagem de Tiradentes como Cristo cívico, né? Talvez, eu não acho que isso aqui seja fundamentalismo religioso, porque eu acredito que seja bem diferente do crucifixo, né? Já vou me adiantando, porque a intenção de se fazer um Tiradentes como Jesus cívico, a motivação foi de aproximar talvez a República dessa população majoritariamente cristã. Então, talvez o que me motive agora não a determinar como não fundamentalista seria esse incentivo, né, apenas de aproximar essa população que não participou desse golpe republicano, de convencê-los ali a se aproximar desses ideais, né, da República. Não sei o que vocês acham, fiquem à vontade para discordarem. Não, eu acho assim absolutamente interessante a questão, né? Se a gente olhar por diferentes ângulos. A antiga cadeia velha, local onde Tiradentes esteve preso, foi derrubada em 1922 e 4 anos depois o palácio Tiradentes, não é isso? Ele foi, então, erigido. Então, esse palácio é a comemoração dos 100 anos de independência do Brasil. E esse palácio, pelo próprio estilo eclético, ele poderia estar em Londres, poderia estar em Berlim, poderia estar em Roma. Quer dizer, isso é a própria personificação de um estilo arquitetônico que, de alguma forma, deixa transpirar um modelo muito elitizado sobre o que é o Brasil. Outros modelos estão em curso nesse período, mas essa representação, por si só, já empurra a própria comemoração da independência, dos 100 anos de independência do Brasil para um patamar muito eurocentrado. Mas o segundo movimento, acho que é a falta de heróis republicanos, porque tiveram que inventar que Tiradentes
lá com os inconfidentes, estavam lutando. Estavam lutando pela independência do Brasil. Nem a ideia de Brasil se tinha. Então, trazer Tiradentes para o campo da República, de alguma forma, é mesmo criar a figura de um herói nacional, quando, no contexto da Inconfidência Mineira, século XVIII, a ideia de Brasil não estava lá, muito menos nos planos desses inconfidentes. Mas eu também acho que nós estamos num momento em que a República está negociando com as instituições religiosas, com políticos católicos. A imagem de Mariane, que é a representação, a personificação da República, ela é trocada pela população pela imagem de Nossa Senhora. Exato. Então, há completamente uma... Então, eu não sei, eu tenderia a dizer, viu, Tainá, que tem, é o diálogo, quer dizer, a República, ela está negociando, ela gostaria de ser laica. Aliás, até hoje, não é? Alguns políticos trabalham com a ideia de uma república laica, mas há uma necessidade de um diálogo, não é? Senão, como é que se governa, né? É sempre esse maldito diálogo que faz a gente então, para você, patinar. Há um fundamentalismo aqui? Eu diria que sim. Mas, mesmo que a motivação não seja juntar política e religião, porque aqui a proposta não é juntar política e religião e nem que a República seja cristã. É uma forma de reaproximar e de conectar, de passar, talvez, princípios republicanos para uma população que, às vezes, não lê, mas só escuta e vê imagens. Sobre esse aspecto... desculpa. Sobre esse aspecto, sim, mas eu digo que há uma negociação, político-religiosa aí, indiscutivelmente. Porque a República, que tem bases laicas, ela está negociando. Esse é um poder onde o Congresso vai funcionar. E eles estão negociando. Uma coisa é o prédio lá atrás, outra coisa é um Cristo, né, baseado em Tiradentes. Mas será que não é algo assim, mais pragmático do que religioso? Sabe? Fala no microfone. Não acha que é uma relação mais político-pragmática do que político-religiosa nesse caso? No sentido de, você tem um símbolo do Cristo ali, mas você não quer necessariamente passar a ideia do Cristo ali, você quer apenas dialogar com aquela população. Eu acho que seja isso, por isso que eu acredito que não seja um caso de fundamentalismo. Me dá vontade de dizer que é uma espécie de ato falho republicano que quis ser laico, mas não conseguiu. Pode tipo ser assim, também. né? A maneira de afirmar a República acabou não conseguindo se desviar da referência cristã. Eu acho que, para mim, faz sentido esse comentário do André, de que teria uma negociação ali, que o poder católico, principalmente, deve ter feito uma pressão, porque para estar escrito ali Cristo cívico, isso Cristo não é uma coisa que foi por acaso, né? Pode ser também. É considerável, estou aqui para ouvir e para trocar ideias. Vocês podem ter um bom contraponto ao Cristo cívico ali na Praça da República, como é que é o nome daquele jardim ali? O Campo de Santana. No centro do Campo de Santana tem um monumento feito logo no início da República. É um monumento marcadamente positivista, portanto, ele está lá dentro, com referências egípcias. Então, não há vocês não vão ver qualquer referência, qualquer elemento que aproxime aquele monumento absolutamente fantástico com uma tradição judaico-cristã. Então, ali é algo que a República impôs. Aí eu vejo um processo de muita negociação. Mas ali, essa população majoritariamente cristã não se reconhecia nesse movimento.
nesse monumento? Sequer entendiam. Então, enfim, concordamos em discordar. Não sei se fundamentalista, né? Mas, de fato, sem dúvida... Há um diálogo, eu concordo, mas eu acho que a motivação não é aquela de evangelizar, sabe? Mas sim de dialogar, ou de passar ideais republicanos para uma população que ignorou a República. Que não fez parte do processo republicano. Mas é o ideal republicano na forma cristã. A figura acabou sendo Jesus. A personificação, é uma república cristã. É uma boa hipótese. Só um comentário. Claro. Tem um filme que chama Joaquim, não sei se vocês conhecem, que é sobre o Tiradentes. É um filme de 2000 e pouco, que é um filme super interessante, que é meio o Tiradentes lido a contrapelo, assim, de certa forma, que retrata a vida dele antes dele se envolver com a Inconfidência Mineira. Então, ele ali, a vida dele de alferes e a relação com os populares da época, os escravos. É interessante, que tem um outro olhar sobre o Tiradentes. Interessante. Que eu acho, é um filme... Sabe onde está disponível, assim? Eu tenho os dados dele em casa, mas vou procurar. De cabeça eu não posso passar depois. É um diretor relativamente conhecido, aí, mais recente e tal. Mas eu posso procurar depois. Tá bom. Eu acho que esse é o último. Câmara faz sessão em homenagem aos 47 anos da Igreja Universal. Igreja que está presente em quase 150 países e ajudou 6 milhões de pessoas em 2024. 9 de julho de 2024. E daí? Fundamentalismo, sim ou não? Não, eu diria que não. É uma empresa multinacional e a Câmara reconhece. Não é a empresa multinacional brasileira, exatamente, né? É uma grande empresa brasileira. Talvez até reforçando a ideia de que Deus verdadeiramente é capitalista, não é isso? É isso, me parece. Então, todos concordamos que é um caso de fundamentalismo religioso. Não, eu diria que não. Ah, não? Não, tá. não. Estou achando que você está sendo irônico. Apenas é um reconhecimento de uma data de uma igreja genuinamente brasileira com essa pegada em 150 países. Eu acho que é muito mais uma questão de reconhecer, mas eu não veria uma ação assim... Mas o diálogo que você falou anteriormente no seu argumento... Posso discordar? De mim pode? Não, do André. Ah, tá. Do André, com certeza. Tô brincando. Não, porque eu acho o cúmulo do fundamentalismo isso, assim, porque eu vejo isso, a Igreja Universal um pouco como um movimento de uma, como é que se diz, de uma incrustação, sei lá, do fundamentalismo no Brasil por essa ideia de que ela veio ali fundada no final dos anos 70, no final da ditadura, num movimento assim de se direcionar para as massas populares, especialmente a princípio as periferias, para criar uma outra, para combater a teologia da libertação, o movimento das comunidades eclesiais de base, e que aí é comemorando o sucesso dela, que ela conseguiu atingir uma larga parcela da população, se expandir para outros países, se tornou mais uma empresa de capital fundamentalista, eu diria assim, se existe essa categoria. Com certeza. E eu acho isso assim... Um sinal, né, de que você vai na Câmara dos Deputados, em outros órgãos, e você vê essa insistência desses grupos de colocar sessões ali religiosas dentro dessas instituições públicas, né? Então, eu acho que esse é um movimento também de contaminar, né, de destruir, de ir corroendo por dentro o Estado laico. Assim. Então, nesse sentido, que para mim eu concordo, é o fim da picada, não é? Nem... Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que a Igreja Universal é um dos grandes cases de sucesso do movimento fundamentalista, ainda mais no seu aspecto camaleônico, porque ela é do poder, e o movimento fundamentalista é do poder.
não importa se o presidente é de lado A ou lado B, a Igreja Universal, ela é do poder e ela se mostra capaz de se mover e de mudar. É o que o Marshall Salins defende, né? Todo dia, esse movimento fundamentalismo, juntamente com a Igreja Universal, muda para continuar sendo o que ele é. Então, a Igreja Universal, para mim, juntamente com a Vitória em Cristo, do Silas Malafaia, eles estão ali como cases de sucesso no movimento fundamentalista. Se bem que o Silas Malafaia, ele, dessa vez, não está junto ao poder, né? Não fez aliança recentemente com o último presidente, porque acredita que esse presidente vai perder na próxima eleição. Eu acho que tem um movimento, para completar, tem um movimento, acho que o professor João César, falei certo o nome, João César, que é isso, que parece que eles têm uma estratégia de usar os instrumentos da política democrática para ir corroendo por dentro. É o fundamentalismo. Para ir, usa né? meios, Então, é exatamente meios isso, políticos, né? E para se atentar contra a democracia. Quer dizer, eles vão usando todos os instrumentos para ir adentrando, ganhando espaço, ganhando poder, e para chegar num certo momento e virar o jogo, digamos assim. Que eu acho que a gente está no Brasil um pouco nessa corda bamba aí, entre, né, ter uma derrocada completa das instituições republicanas tomadas por esses grupos, sim, ou manter ainda alguma coisa. Então, e essa coisa deles não terem se aliado, por exemplo, ao governo atual, o Malafaia, por exemplo, eu acho que é um pouco que eles... me parece que é uma análise deles percebendo isso, falar que agora estamos no jogo, né, já podemos nos posicionar até contra, porque tem a perspectiva de, numa próxima eleição, e também de retomar a o poder, ordem, né? A gente está vendo esse movimento querendo instaurar mesmo o caos. Sim. Então, não estão nem aí, talvez, com uma ética. E também não estão nem aí com a moral. Querem mesmo bagunçar tudo e promover um caos dentro das instituições, né? Acho que tem só mais um caso aqui. Após ameaças do traficante Peixão, igrejas católicas fecham as portas no complexo de Israel. Sabe o que é interessante? Eu acho que 2 dias depois, a polícia militar foi para lá. Mas enquanto esse traficante destruiu e proibiu terreiros de candomblé e de umbanda, o poder público talvez tenha feito alguma coisa, mas nada efetivamente fazendo com que a polícia fosse até lá, né? Então, esse aqui é um caso interessante porque ele é um poder paralelo. Ele não usa da democracia, não usa de meios políticos, até que eu saiba, até onde eu sei, para se propagar as ideias cristãs. Aqui, eu acredito que seja dialogando mais com um possível terrorismo, sabe? Que é o uso mesmo de um armamento. Foge um pouco desse jogo político, né? Eu gosto de diferenciar o conservador, o fundamentalista e o terrorista, né? O extremista, /extremista. Vamos chamar de terrorista, pode ficar... É sério, na verdade, terrorismo, extremismo, porque o extremista, ele não topa o jogo político, ele não topa entrar na política, ele não topa as ideias, usar da democracia. Ele já vai partir para o enfrentamento, né? Para as vias de fato. Aí eu gostaria de, talvez, podem participar. Agora, Tainá, voltando à questão lá do fundamentalismo da Igreja Universal, assim, quando a gente fala em fundamentalismo, né, claro que não está só presente no neopentecostalismo, né? Isso tem origem no protestantismo histórico, né? Isso mesmo. Agora, quando a gente pensa lá nos anos 70, 80, por exemplo, a ascensão do pastor Nilson Fanini, né? E aí ele começa a se criar um coronelismo religioso ali da radiodifusão no Rio de Janeiro, né? Pastor Fanini, aquela igreja, a segunda onda do pentecostalismo, aquela Congregação Cristã no Brasil, não é isso? Deus é Amor. Deus é Amor. Nos anos 50, 60... Isso, nos anos 50... A Nova Vida foi com o McAllister, né? Que inspirou... Enfim. Então, assim, quando a gente vê essa onda fundamentalista, né, do pastor Fanini e tal,
Mas, assim, o neopentecostalismo, ele conseguiu radicalizar ainda mais o fundamentalismo, assim, sabe? Ele conseguiu tomar, né, os meios de comunicação de massa, né, conseguiu se infiltrar e criar isso. Só que, assim, hoje eu vejo que é tudo tão misturado, sabe? Por exemplo, você tem uma Batista renovada, ao mesmo tempo que você, por exemplo, Lagoinha, né, aquela igreja do Josué Valando, da Michelle Bolsonaro e tal. Sim. Então, você tem essas igrejas fundamentalistas, mas que também tem uma pegada renovada, para não dizer neopentecostal, eu acredito que seja neopentecostal, né? René Terra Nova, por exemplo, tal, que é uma neopentecostal de fato. Então, assim, até que ponto assim, isso está tão misturado hoje, assim, que eu não consigo mais distinguir assim, o que é um neopentecostalismo, o que é um fundamentalismo? Porque eu acho que o fundamentalismo ele permeia isso tudo. Ele começa no histórico, mas ele está permeando também o neopentecostalismo. Sim, acredito que eles façam parte, Bruno, da segunda fase do movimento fundamentalista, onde aparecem esses grandes pregadores, né, os chamados televangelistas também, Billy Graham, que foi conhecido como um grande pastor batista, que vem para o Brasil no período da ditadura, enche também o Maracanã. Esses neopentecostais também têm um forte diálogo com esse liberalismo, com a teologia da prosperidade. Acredito que façam parte da segunda fase do movimento fundamentalista, que tem um discurso muito mais moral. A segunda fase que você se refere ao quê? Seria o quê? O pentecostalismo se apropriar do fundamentalismo? Não, eu acredito que a segunda fase do movimento fundamentalista ele surge a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da Guerra Fria, né, após Segunda Guerra Mundial, em que cristãos evangélicos, cristãos católicos e evangélicos das mais diferentes denominações, eles vão dar as mãos contra o comunismo. Então, ideias liberais, a gente vê ali uma forte conexão dessa teologia ao liberalismo em oposição a uma teologia da libertação que eles acreditam conversar com o marxismo. Então, acho que está nesse meio aí. E acredito também que a ideia de interações culturais ela pode também ser aplicada nessa questão, porque nós temos uma denominação histórica, tradicional, batista, e uma denominação neopentecostal. Uma pessoa que daqui da batista tradicional sai, visita a neopentecostal. Dali ele forma uma nova teologia, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e forma uma nova religião, uma nova denominação. Então vem dessas interações, porque essa teologia neopentecostal, ela vem surgindo muito como talvez um aconselhamento diante de uma política capitalista que faz o trabalhador só acordar, vai para o trabalho, volta de bens materiais, e essa teologia vai vender, né, esse sonho do bem-estar, de que a pessoa pode conseguir comprar tudo que ela quer, enfim, comprar um terreno no céu. Então, eu acho que essa teologia que vai conversar com o liberalismo vem muito de encontro, em oposição a uma teologia que eles acreditam conversar com o comunismo, sabe? Que é a teologia da libertação. Por isso que a teologia coach faz tanto sucesso. As pessoas estão sedentas de aconselhamentos, né, para o dia a dia, talvez, né? Para lidar, talvez, com essa dinâmica capitalista de trabalhador acordar e trabalhar. Não, tem eu conversava com o Duzilek, né, que é uma igreja que está fazendo um sucesso extraordinário. A sede é ali na Barra da Tijuca. Você tem um casal, que são chamados os pais, mas se os pais não são capazes de te dar um caminho que você entenda ser o mais interessante, eles mandam você conversar com o profeta, que está ali do lado. Ele tem uma tenda do lado do altar. E o profeta, que é colocado assim como um cara acima, inclusive, dos pais, o casal que é lido pelos fiéis como pais deles, é filho do maior grileiro de terra da Barra da Tijuca. Então, é um negócio
absolutamente enlouquecedor, entende? Onde começa a religião. Quer dizer, e termina, quando né? eu vi o sobrenome Mauro, eu falei, mas espera aí, essa família não é a família de grileiro da Barra da Tijuca? E o cidadão é o novo Jeremias, é o novo Isaías. Olha, um negócio é coisa de doido. É coisa de... A gente aqui, como cientistas sociais, tentamos racionalizar, tentar entender, né, o que está acontecendo do ponto de vista político, porque, no fim das contas, é um risco sempre presente, concreto, real, que paira sobre a democracia, uma geliade, de repente, estoura por aí. Então, é algo que se tem que ter muita atenção. Essas pessoas matam outras pessoas. Não é? A quantidade de trans, de pessoas que tiram suas vidas por causa desse tipo de teologia, é um negócio seríssimo. Não é? E você se depara com um sujeito, Kleber Lucas também nos contava um pouco disso, só milionário. Você vê os carros que estão lá, um negócio. E o profeta é filho de um grileiro. É um negócio doido. Como é que se resolve isso? Tem pastor dono de fábrica de cigarro. Então... Mas aí eu acho que isso pode avançar em termos de próximas aulas, próximos encontros, mas eu diria que a minha perplexidade, e eu não quero polemizar, mas a minha perplexidade é o atual governo federal, que é um governo democrático, que é um governo que tem compromisso com a democracia, que aceita a regra do jogo, que joga o jogo democrático, não é? Não aproveitar importantes referências cristãs que também topam o jogo democrático para enfrentar esse mundo gangster, que é esse fundamentalismo que está aí. Quer dizer, eu vejo ele muito apático, esperando uma negociação. Eu acho que nós temos lideranças importantes. A Casa Dirce recebeu, né, no último curso aqui, 2 democratas, 2 importantes líderes religiosos que estariam propensos a pensar políticas, né, que pudessem dar conta desse jogo democrático. Agora, o Rio de Janeiro vai receber Expo Cristã, público estimado 200 mil pessoas. E os caras vão fazer essa política que Tainá está ponderando aí. Infelizmente, o fundamentalismo, né, não é o combate ao fundamentalismo não é nem o combate à intolerância religiosa chega a ser uma política de Estado, né, uma política de governo, efetivamente, assim, de combate. A gente vê esses governos mais progressistas incentivando o combate, mas uma política efetivamente de práticas a se reduzir o número de fundamentalismo religioso, a gente, de fato, não vê. Claro. Aí fica à vontade você, o professor João César Castro, você, o professor Chivitarese, aí responder. Assim, o que eu vejo, Tainá, é que essa influência nossa do calvinismo, sabe, essa cultura calvinista que a gente tem, de idealização, a romantização do esforço, sabe, a questão do trabalho, né? E às vezes eu pego em pequenas coisas, né? Por exemplo, o Pablo Marçal, no debate da Globo News, eu reparei, eu fiz uma pequena análise de discurso dele, né? Eles adoram usar algumas figuras de linguagem. Não que eles tenham a intelectualidade para poder falar sobre isso, mas é porque, não desmerecendo, mas a gente sabe que não, na verdade. Uhum. Mas, assim, eles adoram usar, por exemplo, aliterações, sabe? Aquela coisa de você
propósito, sabe aquelas coisas cafona, assim, tipo, Sim. só alcança o propósito quem suporta o processo, sabe? Sim. Ou senão, assim, como é que é? Só o trabalho dignifica o homem. Isso, também tem uma outra também, aquela coisa de trabalho enquanto eles dormem, essas Isso. antíteses, né? É bem de coach. É, bem de coaching, mas assim, eu reparo que isso também é uma influência do calvinismo, dessa cultura norte-americana, sabe? De chegar aqui e idealizar o trabalho no sentido assim, romantizar o trabalho, né? Por exemplo, uma criança de 14 anos está trabalhando, não, ele trabalha, romantiza o trabalho da criança de 14 anos, pelo menos ele está trabalhando, é o que a gente escuta, né? E na verdade que é errado, a gente deveria, né? Então, assim, eu vejo que isso está tão entranhado na nossa cultura, né? Sabe aquela coisa do homem cordial, do Sérgio Buarque, de a gente é pacífico, finge que é pacífico, mas na verdade a gente é violento, a gente é religioso, ressentido e tal. Então, acho que isso está muito entranhado na gente. E quando eu vejo pastores como Sérgio Duzilek, como Carlos Novaes. Henrique Vieira, o próprio Caio Fábio e tal, pastores assim mais democráticos, não progressistas talvez, mas democratas, né? Uhum. Pastores democratas, eu vejo que é muito difícil a sociedade enxergar eles como pessoas assim, não, eles não nos representam, sabe? É muito mais fácil você lidar com pastores que já estejam assim no espectro do conservadorismo ou do fundamentalismo, Malafaia, esses caras da vida. Então, eu acho que é muito difícil assim você chegar, assim, como é que você vai criar no imaginário, né, uma representação, né, de uma representação de mundo de um pastor que seja democrático, porque o pessoal não quer um pastor democrático. O pessoal, se você perguntar na rua, pessoal, eu sou democrático, isso não, eu apoio a democracia. Mas talvez a pessoa não sabe nem o que está falando. Então, assim, não apoiam pastores que não são democratas, apoiam conservadores, apoiam fundamentalistas, apoiam escola sem partido, às vezes até de forma às vezes até por ignorância, né? Por ignorância, por não conhecer, né? Exatamente. Isso, exatamente, mas é justamente porque é isso que eu estou falando, porque está na nossa estrutura, sabe? Uhum. Essa estrutura norte-americana calvinista, essa cultura nossa. Então, assim, eu acho que talvez, aí respondendo até o que o professor Chevitares colocou, eu acho que talvez, professor, seja muito difícil, sabe? A sociedade aceitar um cara como o Duzilek, aceitar um cara como o Kleber Lucas, aceitar um cara... Porque você já tem um Malafaia da vida para demonizar esses caras antes, né? Você já tem outros pastores para demonizar esses caras. E eles dialogam nessa estrutura social assim de mérito, de esforço. Por isso que eu vejo esses caras como, por exemplo, Pablo Marçal. O cara lacra, faz um recorte na rede social, né? Esculacha jornalistas, né? E tal. E ele é tão benquisto na população, mas ele é tão benquisto porque ele fala ele usa essa teologia coaching, né? Essa coisa do Ranieri Costa que ele fala no livro dele. Uhum. Ele usa essa teologia coaching para poder dialogar, e isso dialoga. O cara fica 7 horas ali falando no templo, todo mundo vê que ele é marginal, já foi condenado e tal, mas todo mundo se recusa. O Lula que é ladrão, ele não, sabe? Uhum. Então, acho que talvez é uma percepção minha que aí eu abro aí para... Eu concordo com você. E acredito que o Pablo Marçal e o seu grupo, né? O Pablo Marçal sabe exatamente o que está fazendo, o caos que ele quer gerar. Nunca ganhou tanta visualização nas redes. Outro dia eu estava vendo um vídeo do professor João. Ele é um mito mesmo dentro do marketing digital, fatura mais de 100 milhões em uma semana, enfim, ele é adorado. E essa galera, chamada anarcocapitalista também, está toda com ele porque eles querem mesmo a implosão desse Estado, né? Então, nada melhor do que destruir esse Estado fazendo parte dele e destruindo por dentro. E acredito que ele ganhe mais visibilidade, também aderência, pela questão imediata, pelo imediatismo. Infelizmente, nossos líderes progressistas têm ainda sejam religiosos ou não, uma preocupação em propostas a longo prazo. Olha, daí a gente vai construindo. E políticos como o Pablo Marçal, que agora é político, né, um candidato à prefeitura, trabalham com imediatismo, com soluções rápidas. Então, isso faz com que ele tenha mais aderência, né? E talvez
até por uma descrença da própria população na política, né? A gente está percebendo cada vez mais como a população está se tornando apática politicamente. Então, não querem mais discutir, talvez há uma desesperança muito grande, né? Então, como fazer? Outro dia eu estava conversando e dizendo assim, será que a gente vai precisar fazer o jogo que eles estão fazendo? Será que a gente precisa ultrapassar essa linha ética e moral? Será que a gente precisa mesmo? Eu faço a mesma pergunta ao André, será que a gente consegue fazer isso? Mas talvez, outro dia, talvez a gente precise incentivar as lideranças nossas que cheguem na população, na pessoa do dia a dia, na experiência, nas camadas mais baixas. Outro dia, o Kleber Lucas, fiz um convite ao Kleber Lucas, que acabou de lançar um livro, a ir lá no Museu da Justiça, onde eu trabalho, a fazer um lançamento de livro lá. Qual livro? Deus Cuida de Mim. E é um livro de memórias. E o Kleber Lucas, ele por muito tempo foi grande nesse meio, né? Agora ele tem sido um pouco ignorado pelas lideranças. Vocês vão entender porque eu falo lideranças. E quando ele foi lá, foi um burburinho durante a semana inteira, mas não entre a alta cúpula do judiciário, que o Museu da Justiça é ligado ao Tribunal de Justiça, mas foi um burburinho entre os assessoristas, entre os faxineiros, entre o pessoal que trabalha na manutenção do judiciário. E ali ele falou de intolerância religiosa, ele falou sobre democracia, ele falou sobre racismo de forma tão leve que eu nunca falaria daquele jeito. Porque o Kleber Lucas, ele consegue chegar nessas pessoas e é uma liderança, não é porque eu sou amiga do Kleber Lucas, eu sei que eu sou suspeita, mas é uma liderança que consegue, uma liderança progressista ou democrática, como eu gostei dessa preferência, que consegue chegar nessa pessoa que trabalha na base. E talvez a gente não consiga incentivar essas pessoas que trabalham na base. Sabe? O Lula hoje consegue chegar na base, o Lula consegue falar com qualquer pessoa, desde um presidente de banco até a pessoa que trabalha ali nas camadas mais baixas. Então, talvez falte, dentro dessa ala mais democrática, mais progressista, pessoas que falem com a base sem ultrapassar a linha ética e moral. Eu sei que eu não consigo. Alguns aqui talvez também não consigam, mas existem lideranças que conseguem. Então, talvez falte motivar essas pessoas, investir nessas pessoas que conseguem chegar na base, mas ainda assim são poucas, aí eu concordo com você. Como fazer se não tem essas pessoas, se não tem tanta gente? Então, é um desafio, mas existem algumas pessoas que conseguem chegar na base. E muita gente ali, foi uma experiência muito boa, porque é um ambiente muito conservador. E eu fiquei com medo até o último minuto do evento, porque a gente já teve alguns eventos ali que por determinação de algum magistrado, precisou ser cancelado, porque é uma casa ainda muito conservadora. Magistrados democráticos e progressistas são poucos no Tribunal de Justiça. Então, eu fiquei muito preocupada do evento do Kleber ser cancelado, mas foi feito. O Kleber levou uma palestra muito à esquerda, né, progressista, falando de muita da intolerância que ele passou, e de forma super leve. E nós vimos ali um trabalho educacional feito por ele. Então, acredito que a gente precise buscar pessoas do nosso lado que cheguem na base, porque o nosso discurso não chega. E, enfim, mas tem que caçar, porque essas pessoas, às vezes, faltam, né? O que sobra lá, falta aqui. Aí fica aberta aí também a participação de vocês. Fiquem à vontade, gente. Tá ok, né? Então, acho que a gente pode finalizar por aqui. Até a próxima aula. Agradeço novamente a presença de vocês, a Casa Disso por abrir esse espaço. Valeu.